Sejam bem-vindos a esta edição do programa Boston Rural, daqui da região rural de Boston, dos Estados Unidos. Aqui é o professor Mark Batista, transmitindo diretamente desta região que denominamos Boston Rural e que está a pouquíssimos quilômetros do centro de Boston. Inclusive, gostaríamos de reforçar o convite, aproveitando esse ensejo, para que logo no início do dia os ouvintes aproveitem da oportunidade para lembrar da importância das qualidades dos relacionamentos e da prática científica no seu amanhecer. Estamos agora diante de um momento de aurora, são aproximadamente 6 horas da manhã aqui em Boston, e sabemos que as qualidades impactam, influenciam diretamente e naturalmente que indiretamente os nossos relacionamentos com os nossos clientes, os nossos pacientes, os nossos parceiros, os nossos professores, os nossos acadêmicos, as nossas amizades, as nossas relações interpessoais com outros seres humanos, mas também essas qualidades são de suma importância que sejam desenvolvidas diariamente, para não dizer de hora em hora, e por que não de momento em momento. E temos demonstrado através dessa prévia do primeiro simpósio internacional de medicina veterinária da Unidoctum, Universidade Doctum de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Brasil. Temos falado bastante sobre a importância de desenvolvermos esse respeito, uma qualidade importante, naturalmente, em função das quatro esferas que denominamos a biosfera, a litosfera, a hidrosfera e, naturalmente, a atmosfera. Portanto, aqui estamos diante de um ambiente bastante representativo das quatro esferas e lembrando logo no início do dia que o desenvolvimento dessas qualidades fundamentais à prática científica serão abordadas em detalhes, e esse momento do simpósio e a nossa palestra Qualidades, Relacionamentos e a Prática Científica irá permitir pelo menos 1h10, se iniciando às 18 horas e terminando às 19h10, portanto 70 minutos de oportunidade para desenvolvermos uma série de opiniões, sugestões referentes ao tema qualidades, relacionamentos e a prática científica. Do que se trata essa prática científica, senão a utilização da ciência e saúde, conforme estudado na universidade, num curso de graduação, seja de enfermagem, de farmácia, de biologia, de zootecnia, de medicina veterinária, enfim, de qualquer profissão, estudada e desenvolvida no acadêmico, seja ele a nível de graduação, ela a nível de pós-graduação. Aquelas qualidades voltadas às chamadas técnicas, voltados o que denominamos em inglês hard skills. Porém,
nessa abordagem nossa, nesse momento no qual iremos discutir, abordar, debater até, por que não, respeitando a opinião dos colegas, um assunto que temos pesquisado durante 8 anos diretamente e há talvez quase 50 anos indiretamente. Talvez não diretamente no sentido de aquilo que a gente consideraria um estudo acadêmico, bibliográfico, com referências e outras observações, seja a nível de campo, seja a nível de laboratório, seja a nível de biblioteca, seja a nível de consultório, um ambiente corporativo, um ambiente de home office, seja ele qual for, pré, durante e pós-pandemia. Inclusive, não poderíamos deixar de abordar nesse momento a questão pandemia, não necessariamente voltado ao coronavírus, porém, aproveitando o ensejo do ano 2020, que o Covid-19 nada mais é do que mais um desafio a ser ultrapassado, a ser discutido, estudado, dominado. Através das qualidades, dos relacionamentos e da prática científica, uma pandemia, as flutuações, os altos e as baixas da economia, enfim, qualquer coisa que seja voltada à nossa experiência, seja ela pessoal ou profissional, é sem dúvida algo a ser estudado de forma objetiva, se baseando em leis, fatos, princípios, nada de emoção, nada de subjetividade, mas procurando manter dentro do possível a máxima objetividade, lembrando sempre que são essas qualidades que desenvolvemos no nosso dia a dia, durante o momento de hora em hora, de momento em momento. Sabemos que, de fato, ao trilhar um caminho, seja ele qual for, seja ele já pré-determinado, ou seja ele um caminho que você mesmo resolve tomar, talvez até um que não exista, mas que você poderia aos poucos ir determinando o potencial dessa jornada dentro das qualidades, dentro dos relacionamentos com os seus pacientes, animais, dentro do seu relacionamento com o seu cliente, com o proprietário do animal, seja ele alguém com quem você trata a nível coletivo, por exemplo, uma fazenda de gado de corte, ou um criador de equinos, ou uma criadora de gado de leite, dentro da bovinocultura de leite. Seja qual for a situação, sabemos que estamos diante de uma situação que pode seguir por um lado ou pode seguir por outro. E muitas vezes, ao chegarmos nessa encruzilhada, ficamos um pouco confusos, não sabemos exatamente para que lado ir. E através da utilização dessas chamadas soft skills, ou seja, a utilização de um argumento um pouco mais voltado ao pessoal, ao íntimo, a utilização de qualidades como, por exemplo, a empatia, a compaixão, a prudência. Enfim, poderíamos
citar inúmeras qualidades que poderiam ser desenvolvidas pelo praticista para que a sua prática científica seja uma na qual o resultado final desejado, mas além de desejado, aquele que se baseia num princípio fundamental, que é aquele de que não haja a menor dúvida de que o certo é o certo, o errado é o errado, e, portanto, iremos usar da técnica estudada dentro do ambiente da instituição de ensino superior, ou dentro do laboratório, ou até mesmo a nível de campo, seja no seu dia a dia, na sua convivência com os animais, com as pessoas, os seus familiares, os seus clientes, os seus chefes, os seus professores, os seus colegas, os seus parceiros, enfim. Todos os relacionamentos são de importância, e não é que um seja mais importante do que o outro, mas às vezes a prioridade precisa ser vista como algo que de fato nos leva a refletir sobre o porquê tomar uma certa atitude, o porquê fazer algo que você deveria ter feito ou ainda deverá fazer, mas a inspiração e a motivação e a utilização de recursos dos mais variados tipos poderão levar à situação onde você poderia utilizar das suas qualidades e dos seus relacionamentos e da sua prática científica para efetuar um tratamento eficaz, seja ele através do uso de um fármaco, ou de mais de um, seja ele através de um procedimento clínico, ou cirúrgico, ou reprodutivo, ou laboratorial, ou seja lá qual for, e a partir daí realizar a cura desejada, aonde o resultado final já está estabelecido e não há a menor dúvida de que essa finalidade seja de fato alcançada de forma imediata, ou no mínimo dentro de um prazo de tempo o menor possível. Porém, sempre lembrando de que às vezes a paciência seria a qualidade a ser desenvolvida naquele determinado momento. E com isso gostaríamos então de agradecer a atenção dos colegas que porventura poderão estar nos assistindo e estão cogitando a possibilidade de se inscreverem ou não no primeiro simpósio internacional da medicina veterinária da Unidocton em Teófilo Otoni, e a partir daí ter acesso aos debates, aos temas variados a serem tratados dentro do assunto a ser abordado durante a palestra escolhida. Somos 10 palestrantes, se não me engano, e com isso gostaríamos então de reforçar o convite daqui de Boston, do programa Boston Rural, para que os senhores então participem conosco em 11 de setembro às 18 horas para o tema Qualidades, Relacionamentos e a Prática Científica. Aguardamos a sua participação com muita expectativa e nos despedimos desejando saúde para todos. Um abraço.